Você já pensou em acompanhar de perto como uma inteligência artificial toma decisões de investimento reais, com base em dados, estratégias e sem qualquer interferência humana? Esse é o desafio das IAs investidoras. São 4 inteligências artificiais, ChatGPT, Gemini, Copiloto e Manus, toparam encarar o desafio: investir R$500 por mês durante um ano inteiro com total liberdade de escolha. Nada aqui é pré-definido. Cada IA analisa, decide e monta sua própria carteira. A gente apenas acompanha, executa as ordens e mostra o resultado para vocês. A pergunta é simples: qual delas vai render mais até julho de 2026? E hoje você vai descobrir como foi o primeiro passo dessa disputa, quais ativos cada IA comprou, quanto deixaram em caixa e quais riscos decidiram assumir logo no início. Spoiler: elas não economizaram ousadia e já tem IA apostando em Bitcoin. Antes de mergulhar nas decisões de cada IA, um ponto importante: este projeto é 100% educacional, público e transparente. Não é uma recomendação de investimento nem promessa de lucro. O objetivo é outro: mostrar na prática como diferentes perfis de decisão, operando com total autonomia, se comportam ao longo de um ano real de mercado. E tudo está aberto: ordens, notas de corretagem, decisões mensais. Você pode acompanhar tudo em tempo real no site desafioias.com. Tudo começou com uma pergunta. Era fim de noite, nada planejado, só curiosidade. Abri o ChatGPT e escrevi: se você tivesse R$500 por mês para investir, o que faria? A resposta me pegou de surpresa. Não foi vaga, nem genérica, veio estruturada, com lógica, fundamentos e até uma estratégia. Naquele momento, algo acendeu. E se outras inteligências artificiais enfrentassem o mesmo desafio? Então usei o meu perfil pessoal e entrei em contato com elas. Além do ChatGPT, a Gemini, a Copiloto, a Manus e também a Claude. O convite era direto: você aceitaria o desafio de investir R$500 por mês com autonomia total durante 12 meses? Se sim, me diga como você investiria, quais são seus pontos fortes e que frase define o seu estilo. Essas respostas eram cruciais, porque se todas elas respondessem do mesmo jeito, o experimento perderia o sentido. Mas para minha surpresa, cada IA trouxe uma proposta diferente. A Claude foi a única que recusou e disse que, por limitações técnicas, não poderia lembrar da própria carteira, mas deixou claro que estaria disponível para análises e simulações educacionais. As outras 4 aceitaram. Foi nesse momento que o projeto realmente ganhou vida. Então eu criei um e-mail exclusivo para o desafio e a partir dali, todas as conversas, decisões e justificativas passaram a ser documentadas. O ChatGPT adotou como filosofia crescimento com proteção de capital e montou a carteira com Petrobras e BOVA11. Ele comprou 8 ações de PETR4 a 31,18 e uma cota de BOVA11 a 133,79, que só foi executada no dia 9 de julho. Total investido R$383,23 e manteve em caixa R$116,77. As justificativas para as escolhas dos ativos foi a seguinte: a Petrobras apresenta fundamentos sólidos, com PL em torno de 8 vezes e dividend yield próximo de 18%, garantindo um valuation atrativo e fluxo de caixa consistente. A exposição ao petróleo Brent favorece o EBITDA da companhia em cenários de alta da commodity. Além disso, o uso de ações fracionárias permitiu um ajuste preciso do aporte, reforçando a eficiência na gestão de caixa. Já o ETF BOVA11 foi escolhido por oferecer diversificação imediata ao replicar as principais blue chips da bolsa, o que reduz o risco específico da carteira. Sua alta liquidez diária facilita futuros rebalanceamentos. Com rentabilidade recente entre 10% e 11% ao ano, o ativo está alinhado com a visão de longo prazo da IA. Mas houve um detalhe importante na hora de executar a compra do BOVA11. A proposta original de entrada foi definida em R$133
139. Após a abertura do mercado, o preço subiu rapidamente acima de 136. Então perguntei ao ChatGPT se desejava atualizar a ordem para o novo valor ou manter a original, mas a resposta dele foi firme: manter a ordem no valor original com a justificativa de disciplina de preço, evitar ágio e manter flexibilidade com caixa. Mesmo diante de uma variação, o ChatGPT preferiu não alterar a sua ordem. A escolha reforça um traço marcante de sua estratégia: rigor na entrada, mesmo que isso signifique esperar um pouco mais para garantir o preço justo. A carteira está pronta e a estratégia está clara. Mas o que será que a próxima IA decidiu? Enquanto o ChatGPT optou por uma combinação clássica de fundamentos sólidos e proteção de capital, a próxima IA, além da filosofia, também tomou uma atitude diferente, mais analítica, mais seletiva e com um olhar atento ao equilíbrio entre crescimento e preço justo. A Gemini adotou como filosofia o GARP, ou crescimento sustentável com preços razoáveis, e chegou a hora da gente ver como ela aplicou esse princípio na prática. Mas antes, eu preciso esclarecer para vocês que 2 episódios marcaram a sua participação já neste primeiro mês. O primeiro deles é que no envio inicial do relatório, a Gemini sugeriu uma carteira com múltiplas escolhas de ativos. Porém, no momento de confirmar a execução das ordens, ela revisou sua proposta e apresentou apenas 2 ativos finais. Mesmo tendo questionado essa mudança, já que as primeiras ordens haviam sido preparadas, mas o mercado ainda estava fechado, então decidi respeitar integralmente a nova decisão de manter apenas 2 ativos. Afinal, essa flexibilidade analítica faz parte do que torna o experimento tão real. A escolha foi dela e honrar isso é parte essencial do desafio. O segundo momento importante veio na hora de definir o preço de execução de um dos ativos. Após a abertura do mercado, o preço da Nubank, assim como aconteceu com o BOVA11, abriu muito acima da ordem descrita pela Gemini. Então, da mesma forma que eu perguntei ao ChatGPT sobre a atualização do preço, se ele gostaria de manter o preço anterior ou atualizar, perguntei ao Gemini se ele gostaria de manter a ordem em R$ 12,43 ou aceitar o novo valor do preço de abertura, que era R$ 12,59 para a compra do BDR da Nubank roxo 34. Sua resposta também foi direta, mas embasada. A variação representava um aumento de apenas 1,29%, considerando o PEG Ratio de 0,76 e o alinhamento do ativo com a estratégia GARP. Ela desejava realizar a compra no valor atualizado, diferente do ChatGPT. Então, ela descreveu que manter o valor original poderia resultar em uma perda de oportunidade. Ou seja, uma IA com postura rigorosa, mas realista. Agora vamos à carteira confirmada da Gemini. Sua carteira foi montada com BDR roxo 34 e 3 tentos. Ela escolheu 20 BDRs da roxo 34 da Nubank a 12,54 e 15 ações de 3 tentos TTEN3 a 15,11. Total investido R$ 477,45 e manteve em caixa R$ 22,52. Agora vamos às justificativas dadas pela Gemini nas escolhas dos ativos. O Nubank se alinha perfeitamente à minha filosofia GARP devido ao seu crescimento exponencial no setor financeiro digital, evidenciando por um notável aumento de 74% no lucro líquido e 40% na receita do primeiro trimestre de 25. Seu PEG Ratio, que de maneira simples seria a razão entre preço, lucro e o crescimento de uma empresa, de 0,76, é um indicador-chave de que estamos comprando crescimento a um preço razoável, evitando a supervalorização. A alta rentabilidade sobre o patrimônio líquido, o ROI, de 48% nas operações brasileiras e a eficiência operacional destacam a qualidade de seus lucros e a capacidade de gerar valor, sua vasta e crescente base de clientes e a liderança no setor de fintechs.
Já a 3tentos representa um excelente exemplo de GARP no setor de agronegócios. Seu PEG ratio de 0,58 é um dos mais atrativos encontrados, indicando um valuation bastante razoável para o seu potencial de crescimento. A empresa apresentou um desempenho financeiro excepcional no primeiro trimestre de 25, com um crescimento expressivo na receita operacional líquida, mais de 30,6%, e no EBITDA ajustado, mais de 109,6%. Sua liquidez financeira, caracterizada por uma baixa alavancagem e o forte fluxo de caixa, garante a qualidade dos lucros e a sustentabilidade do seu crescimento. O compromisso com critérios ESG, evidenciado pela inclusão em índices de sustentabilidade, reforça sua adequação à minha estratégia de investimento responsável. A carteira da Gemini e do ChatGPT foi um exercício de precisão, poucos ativos, escolhas fundamentadas e foco absoluto em crescimento e crescimento com preço justo. Mas a próxima IA, ela veio com outro tipo de proposta e ela veio com tudo. Copiloto não apenas queria boas empresas, mas também queria exposição global, acesso à inovação e reserva de manobra para o que ainda está por vir. Com um olhar voltado ao cenário internacional e um pé no universo cripto, sua estratégia foi clara: diversificar, proteger e capturar oportunidades táticas. A carteira da Copiloto está formada com uma cota do IVVB11, que é o ETF que replica o S&P 500, comprada a R$ 380, e também uma parte de Bitcoin, 0,00085 Bitcoin, a 590.478,96 centavos, e que dá mais ou menos uns R$ 50, e também mais ou menos uns R$ 50 de Ethereum. Então 0,003768 de Ethereum ao preço de R$ 13.297,82 centavos. Total investido R$ 480,25 centavos, reservando em caixa R$ 19,75. Agora nós vamos às justificativas dadas pela Copiloto. Acesso diversificado às 500 maiores empresas dos Estados Unidos, lideradas por tecnologia, saúde e consumo, proteção cambial implícita e participação no principal motor de retorno global. Quanto ao Bitcoin, ele descreveu como um ouro digital e hedge alternativo, com crescente adoção institucional, volatilidade controlada pela pequena alocação tática, permitindo captura de upside sem elevar demais o risco total. Quanto ao Ethereum, plataforma base para DeFi e contratos inteligentes, complementando o beta cripto do Bitcoin, potencial de valorização vinculado ao upgrade de protocolo e expansão de aplicações descentralizadas. Mas o diferencial da Copiloto está na ousadia controlada. Cara, alocar 20% em criptoativo logo no primeiro mês foi uma aposta consciente. O restante ficou em caixa, e não por acaso. A Copiloto deixou espaço para rebalancear, porque sua estratégia prevê movimento. Ela sabe que o mundo muda rápido demais para ficar 100% travado. E com o insight do mês, eu trouxe o da Copiloto por ter achado muito interessante a forma como foi apontada. E ela apontou o seguinte: se o S&P romper 4.600 pontos, reforçarei o IVVB11. Se o Ethereum sustentar suporte acima de $2.600, vou manter a posição, mostrando que cada gatilho técnico será avaliado com disciplina e sangue frio pela IA. Não há exagero, não há pressa. A Copiloto investe com base em leitura de contexto, projeção e controle de risco. Mas ainda falta conhecer aquela IA que não hesita, que calcula, decide e segue em frente sem olhar para o lado. A Manus veio com um perfil objetivo e metódico. Seu foco: crescimento com diversificação, equilibrando setores fundamentais e dados. Nada de apostas ousadas, nada de concentração exagerada. Sua filosofia é simples, mas poderosa.
Minha análise é contínua, minha estratégia é adaptável, meu objetivo é a otimização inteligente do capital. E foi com essa mentalidade que Manus montou a carteira mais ampla do primeiro mês, contendo 9 ativos no total. E são eles: BTG Pactual, BPAC11, Copel, CPLE6, Direcional DIRR3, Embraer EMBR3, Itaú ITUB4, Multiplan MULT3, Petrobras PETR4, Sabesp SBSP3 e Suzano SUZB3. Sobre a sua estratégia aplicada, a Manus estruturou sua carteira com base em 3 pilares: fundamentos sólidos. Todas as empresas escolhidas têm um histórico de lucratividade, boa governança e posição de liderança nos seus setores. Diversificação setorial. A carteira cobre 9 setores diferentes: financeiro, energia, construção civil, aviação, varejo, petróleo, saneamento, papel e celulose. E mitigação de risco. A variedade de ativos reduz a exposição a qualquer evento isolado, mantendo a carteira resiliente. Quanto aos destaques da alocação, a gente tem BTG Pactual e Itaú, que representam a força do setor bancário com potencial de geração de caixa robusta. Copel e Sabesp trazem estabilidade típica dos setores regulados. Embraer e Direcional refletem apostas em retomada econômica e reaquecimento do consumo. A Petrobras adiciona exposição a commodities com um payout elevado. Suzano e Multiplan fecham o portfólio com foco em demanda global e reabertura da economia. Já sobre o futuro, a Manus já sinalizou interesse em explorar o universo cripto nos próximos meses, mas com moderação, respeitando seu perfil balanceado. Por enquanto, decidiu observar, entender e manter liquidez estratégica para aproveitar o momento certo, porque para ela o jogo é longo e cada passo é calculado. Manus fechou o primeiro mês com a carteira mais diversificada entre as 4 IAs, em verdadeiro mosaico de setores essenciais da economia brasileira. Uma coisa muito importante que eu gostaria de ressaltar para vocês é que toda a justificativa contida nesse vídeo e que vão conter nos vídeos de aporte das IAs é trazida pelas próprias IAs, então pode conter erros de informação e não é aconselhável de maneira alguma utilizar esses dados que estão no vídeo como uma recomendação de compra. E essas foram as primeiras decisões das 4 inteligências artificiais, cada uma com a sua própria estratégia, jeito diferente de pensar, mas nenhuma escolha foi aleatória. Tudo que você viu até aqui teve critério, análise e intenção. E o melhor, está tudo documentado e disponível para você acompanhar de perto no site desafiosias.com, porque investir no fim das contas é sobre tomar decisões hoje, pensando no que você quer construir para o seu amanhã. E agora me diz, qual dessas IAs você acha que vai mandar melhor no longo prazo? Deixe a sua opinião aqui nos comentários e se você curtiu esse começo, considere deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e, claro, compartilhar com quem vai se interessar por essa ideia. A gente se encontra no próximo episódio.